Em bancos de dados relacionais, quando a gente cria uma tabela que possui campos que são chaves estrangeiras, é necessário especificar para essas chaves estrangeiras as políticas de remoção e de atualização, que podem ser Cascade, Restrict e Set Null. Se você não sabe o que é isso, fique comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você de uma maneira bastante simples, utilizando um exemplo prático. O exemplo que nós vamos utilizar é este aqui. Nós temos duas tabelas, membro e departamento. Um membro trabalha para um único departamento e um departamento possui vários membros. A cardinalidade é, portanto, 1 para N. A tabela membro possui os campos id-membro, nome e papel, sendo id-membro a chave primária. E a tabela departamento possui os campos número do departamento e nome do departamento, sendo o número do departamento a chave primária. Quando nós temos uma cardinalidade 1 para N, a chave do lado 1, no caso departamento, vai para o lado N como chave estrangeira. Portanto, a tabela membro terá o número do departamento como chave estrangeira. Para entender as políticas de atualização e remoção, é necessário deixar claro o que é uma tabela pai e uma tabela filha. A tabela filha é a tabela que contém a chave estrangeira. No caso, membro é tabela filha de departamento, porque membro possui uma chave estrangeira que referencia a chave de departamento. E a tabela pai é a tabela referenciada, no caso departamento. As políticas são sempre colocadas nas tabelas filhas, nas chaves estrangeiras. Quando nós dizemos que uma chave estrangeira tem política de remoção Cascade, queremos dizer que a remoção de uma linha na tabela pai remove automaticamente as linhas das tabelas filhas. No nosso exemplo, suponha que há 5 membros trabalhando para o departamento 1. Ao remover o departamento 1, todos os membros que trabalham nesse departamento serão removidos automaticamente se a política de remoção for Cascade. Na política Restrict, eu só consigo remover uma linha da tabela pai se eu tiver removido todas as linhas referenciadas nas tabelas filhas. Portanto, neste mesmo exemplo, caso nós tenhamos 5 membros em um departamento, eu só conseguirei remover este departamento depois de remover todos esses 5 membros. E eu tenho que fazer isso na mão no caso da política Restrict. Eu tenho que dar um comando delete em membro e depois o comando delete em departamento manualmente. Por fim, nós temos a política Set Null. Neste caso, ao remover uma linha da tabela pai, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o SGBD, vai colocar valor null em todas as linhas referenciadas na tabela filha. No nosso exemplo, se eu removo o departamento no qual os meus 5 membros trabalham, o meu departamento é removido, mas o número do departamento, que é a chave estrangeira em membro, vai ter o valor null. E para as políticas de atualização, a lógica é exatamente a mesma. Porém, não será quando eu remover os dados da tabela pai, mas sim quando eu atualizar esses dados. Eu tenho aqui um script de inserção e de criação das tabelas membro e departamento. Eu apenas incluí algumas novas colunas em membro, que são sexo, data de nascimento e salário. Em membro, eu tenho o código do departamento como chave estrangeira que vem da tabela departamento. É aqui que eu tenho que especificar as minhas políticas de atualização e remoção. Se eu não escrevo nada, no caso do PostgreSQL, que é esse SGBD que eu estou utilizando, é a mesma coisa de colocar restrict. Então, não escrever nada é o mesmo que colocar onDelete, restrict e onUpdate, restrict. Vamos fazer, por exemplo, uma política de remoção restrict e uma política de atualização Cascade. E vamos brincar um pouco com essas tabelas. Aqui embaixo tenho apenas os dados sendo inseridos. Esse script está na descrição do vídeo. Vou executar. Ele executou. Vou mostrar os dados das duas tabelas. Na tabela departamento, eu tenho 5 departamentos. E na tabela membro, tenho 12 membros. Vamos entender essa tabela membro. O membro 1 trabalha para o departamento 1. O 2 para o 2, o 3 para o 3, o 4 para o 4, o 5 para o 1, o 6 para o 2 e assim por diante. Ninguém trabalha para o departamento 5.
Na tabela departamento eu tenho o departamento 5. Vamos tentar remover o departamento 5. Para isso eu preciso dar um comando delete from departamento where código departamento igual a 5. Vou executar o comando e ele consegue executar. Vou ver de novo os dados da tabela departamento e o departamento 5 foi removido. Por que ele executou numa boa se a política de remoção é restrict? Eu não acabei de dizer que na política restrict eu teria que remover os dados de membros antes de remover da tabela departamento? Então é exatamente isso. Só que eu não tinha nenhum membro trabalhando para o departamento 5. Então eu não precisei removê-los porque eles não existiam. Por isso o comando executou. Agora vamos ver aqui a tabela membro. Eu tenho os membros 1, 5 e 9 trabalhando para o departamento 1. Vamos tentar remover o departamento 1. Vou apenas mudar o código para 1 e vou executar esse comando. Ele deu um erro para mim. Atualizar ou remover dados na tabela departamento viola a restrição de chave estrangeira na tabela membro. Como a minha política é onDeleteRestrict, eu preciso remover na mão os membros antes de remover os departamentos. Então eu preciso fazer um delete na tabela membro. Delete from membro, where código departamento igual a 1. Separo por ponto e vírgula. Vou tentar executar os dois. E agora sim ele executou. Então agora o departamento não tem mais o departamento 1. E membro não tem mais os membros 1, 5 e 9. Porque eles trabalhavam para esse departamento 1. Então notem que eu tive que fazer a remoção na mão. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos tentar mudar o código do departamento 2 para 5. Para isso nós vamos fazer um comando update. Update departamento. Set código departamento igual a 5, onde o código departamento é 2. Vou executar e ele executou. Por que eu não tive nenhum problema? Porque a política de atualização, no caso da tabela membro, é cascade. Olha só o que eu tinha na tabela membro. O membro 2 trabalhava para o departamento 2, o 6 trabalhava para o departamento 2 e o 10 trabalhava para o departamento 2. Agora eu vou atualizar os dados da tabela membro. E notem que depois do comando, o membro 2 trabalha para o departamento 5. O 6 também trabalha para o departamento 5. E o 10 também trabalha para o departamento 5. E eu não tive que fazer um update na tabela membro. Eu fiz um update na tabela departamento, que agora tem o departamento 5 e não 2. E ele automaticamente atualizou de 2 para 5 na tabela membro, porque a política de atualização era cascade. Vamos mudar aqui agora. Vou fazer o seguinte. onDelete set null e onUpdate restrict. E vocês vão ver que esse onUpdate restrict vai me dar alguns inconvenientes. Vou fechar essas abas e ao invés de eu dar um alter table nas tabelas, eu vou destruir e vou recriar usando esse mesmo script, tá? Então vai voltar para os dados iniciais. Drop table departamento e drop table membro. Eu coloquei cascade aqui porque assim não importa qual é a política que está nas tabelas com chave estrangeira, eu vou conseguir remover a tabela. Destruir as tabelas. Agora eu vou recriá-las com essas políticas, remoção set null e update restrict. Executei. Vamos ver novamente os dados. O departamento está de volta com os departamentos de 1 a 5. E eu tenho os 12 membros, que são esses 12 membros aqui, e nenhum membro trabalha para o departamento 5. Vamos tentar remover o departamento 2, que é o sistemas web. Eu tenho alguns membros que trabalham nesse departamento, que são os membros 2, 6 e 10. Então a gente vai remover o departamento 2. Ele executou. Vou ver de novo os dados de departamento. Eu não tenho mais o departamento 2. Agora vamos dar uma olhada na tabela membro. Os membros que trabalhavam para o departamento 2 agora estão trabalhando para o departamento null. Não tem o valor do código do departamento. Por quê? Porque na tabela membro, na coluna código do departamento,
quando eu removo, eu coloco null, set null. Então, destruir um departamento não destrói as tuplas da tabela membro, apenas altera a coluna código do departamento que passa a ser null. Agora, quando eu coloco onUpdateRestrict, eu basicamente estou dizendo que eu não consigo mudar esse código de departamento, nem em membro, nem em departamento. Por quê? Vamos ver o seguinte. Em departamento, eu tenho agora os departamentos 1, 3, 4 e 5. Vamos supor que eu queira mudar o código do departamento 4 para 10. Eu teria que fazer algo assim. Update departamento, set código departamento igual a 10, where código departamento igual a 4. Ele dá erro. Ele fala que eu violo a restrição de chave estrangeira na tabela membro. Opa, então eu teria que fazer um update antes na tabela membro. Teria que fazer algo assim. Update membro, set código departamento igual a 10, onde for 4. Então eu mudo o código departamento de 4 para 10 em membro e depois eu faço isso na tabela departamento. Vamos tentar? Ele dá erro de novo. Por quê? Quando eu tento mudar o código do departamento de 4 para 10 em membro, ele olha na tabela departamento se tem algum departamento 10. Por quê? Código de departamento é chave estrangeira, então o valor desta coluna aqui tem que coincidir com um valor na tabela de departamento. Ou então ele tem que ser null. Essas são as únicas possibilidades. Como ao executar essa linha aqui, esse código de departamento não é 10 na tabela de baixo, é impossível fazer esse update. E fazer só o update da linha de baixo também é impossível, porque a gente viu que ele exige mudar o código na tabela membro. E é isso, pessoal. Acredito que a gente abordou todas as políticas possíveis. Espero que não tenha sobrado nenhuma dúvida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça ainda de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Um abraço e até a próxima!